Você sabe o que é índice de contaminação NAS? Eu sou Sérgio Monteiro da Purilube. A Purilube é uma empresa de prestação de serviço de purificação e lubrificação, que também fabrica filtros. O índice de contaminação ou índice de pureza, e eu particularmente prefiro falar índice de pureza NAS, é uma norma internacional do NAS 1638 que define o índice de pureza ou índice de contaminação do óleo pela quantidade de partículas que esse óleo contém. A ideia é muito simples. Vocês devem estar lembrados de uma batatinha frita que eu quebrei outro dia. Eu vou quebrar outra e nós vamos ver que nós vamos ficar com 2 pedaços grandes na mão e uma infinidade de pedaços pequenos. Isso daí é um indicativo de que, numa pequena amostra de óleo, a gente vai ter muito mais partículas de pequenas dimensões do que partículas de grandes dimensões. Essa tabela aqui corresponde a uma proposta de modificação da norma NAS 1638. Como no exemplo da batatinha que a gente deu agora há pouco, a gente terá uma quantidade muito maior de partículas de pequeno tamanho do que partículas de grande tamanho. As partículas de maiores dimensões são mais fáceis de remover. E aqui, classe de pureza 000, classe de pureza 12. Acima disso, a gente considera que deu fundo de escala, que o óleo tem um índice de contaminação muito alto. Como funciona isso? Um aparelho fará a medição da quantidade de partículas de cada uma dessas classes de tamanho presentes numa amostra de 100 ml de óleo e vai encontrar vários resultados. Por exemplo, de 4 a 6, encontrou 25.000 partículas, que corresponde à classe de pureza 5. Por exemplo, de 14 a 21 microns, encontrou 6.900 partículas, que corresponde à classe de pureza 7. Então aqui a gente tem, aleatoriamente, os resultados obtidos num aparelho de medição de partículas, que a gente chama de contador de partículas. Notem que, para esta partícula maior do que 70 microns, a gente encontrou só 64, mas é considerada grande quantidade para esse tamanho. E, portanto, o NAS para essa quantidade de partículas é NAS 8. Portanto, a gente diz que essa amostra de óleo teve como resultado NAS 8, apesar de, para as outras dimensões, o resultado ser menor do que NAS 8. Como a gente pode ver na tabela que a gente acabou de mostrar, a norma NAS classificou uma determinada quantidade de partículas por tamanho e com um número correlato que ela chama de classe de contaminação, que eu chamo de classe de pureza. Por que eu estou insistindo em classe de contaminação e classe de pureza? Porque, a rigor, não existe óleo sujo. O que existe é óleo inadequado para o uso. Alguns equipamentos exigem óleo com uma classe de contaminação baixa, outros equipamentos não têm essa exigência. Todo óleo é bom, depende do uso. Em função da quantidade de um determinado tamanho de partículas em 100 ml de óleo, a gente encontra um índice que a gente chama de classe de pureza NAS.